A paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 31, por favor. Evangelho de João, capítulo 11 e verso 31, por favor. Esse domingo especial, né? Especial que simboliza a ressurreição do Senhor Jesus, que tem esse simbolismo tão especial, o simbolismo da Páscoa, né? Que a gente comemora comendo chocolate, não é? Comemora comendo chocolate, mas deveria comemorar comendo churrasco. Deveria, né? Porque a Páscoa, quando foi instituída por Deus, ela foi instituída com churrasco, não chocolate, né? Mas tá bom também, né? Eu comi churrasco, não sei vocês, mas eu ontem de noite, né? Nós fomos orar no monte essa madrugada. Posso dizer que amanheci no mato hoje, né? A gente foi dormir perto de 3 horas da manhã. E alguns obreiros subiram para o sítio também e foram orar conosco. E nós passamos a virada, né, de sábado para domingo, era meu propósito, a gente passou orando. E fomos ali até quase perto das 2 horas da manhã, das 10h30 mais ou menos até as 2 horas da manhã orando. E foi uma coisa extraordinária, né, porque na ausência de luz natural você percebe muito melhor o céu, você deve saber disso, né, ver as estrelas muito melhor. E estava chovendo, estava um céu bem carregado, estava bem frio, né? A gente estava equipado, né? Porque estava uma sensação térmica de 14 graus lá, né? Estava bem frio. E quando a gente começou a orar, começou a soprar um vento forte e as nuvens foram se abrindo e o céu ficou limpinho, todo estrelado. Depois vocês vão ver o vídeo, eu fiz um vídeo da oração ontem lá. E eu filmei o céu e a gente estava exatamente embaixo da estrela mais ao sul do Cruzeiro do Sul, né? É extraordinário, né? Via-se o cruzeiro, né? A cruz, de maneira excepcional, esplendorosa no céu, né? Eu até filmei ela. Eu disse, olha, Deus mandou um sinal para a gente, né? Ele abriu o céu e a gente está vendo a cruz, né? A cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro símbolo da Páscoa, a cruz de Jesus Cristo, né? A gente sabe, conhece a palavra de Deus, onde em João 20, verso 30, onde Jesus padeceu, morreu crucificado por mim e por você, sendo o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira e ainda tirará os pecados do mundo. Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício. A Páscoa, no livro de Êxodo, foi instituído por Deus a Moisés, quando saíram do deserto, e ali o Senhor mandou que se sacrificasse um cordeiro, um bezerro cevado ou um animal que eles tivessem condições de fazer naquele dia. E quem não tivesse faria então algumas aves, para que eles assando essas carnes, esses animais, né, assando eles, fazendo assado, eles deviam então reunir-se todos e comer juntos, né? Comer juntos. E então o sangue daqueles animais, ele deveria ser passado nos umbrais das casas, porque a última praga do Egito, que era um anjo, né? Era um anjo, se chamava o Destruidor, ele iria passar no meio do Egito e todos os filhos primogênitos de cada casal do Egito iriam morrer. Mas, segundo essa palavra da parte de Deus para Moisés, a casa que tivesse manchada no seu umbral com o sangue daquele cordeiro, que foi imolado e que foi sacrificado naquela noite, ali o anjo veria aquela marca de sangue naquele umbral e naquela casa ele não entraria. A gente sabe que isso é um simbolismo da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é através do seu sangue, que foi agora passado no umbral da nossa casa, porque a casa somos eu e você, somos a casa do Espírito Santo. E quando nós somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo através da nossa fé, o destruidor não pode entrar na tua casa.
Porque quando Satanás olha para você, ele não vê você, ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo no umbral da tua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto, já encontraram? 31, diz assim: vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, verso 33, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Amém? Feche os olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos dirija, nos direcione nessa noite em todas as palavras e pensamentos. Eu te peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada do céu aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, eu peço os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto fala sobre o poder de Deus. Esse texto fala sobre pessoas que não conheciam o poder de Deus. Esse texto, ele fala sobre pessoas que estavam ali naquele lugar, segundo a história, perto de 5.000 pessoas reunidas naquela aldeia, que nada mais era do que um sítio de Lázaro, que ficava mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém, e ali, segundo a história, tinha perto de 5.000 pessoas reunidas, porque Lázaro era um cara muito rico, era um cidadão proeminente daquela sociedade, e todos estavam ali chorando a sua morte. Naquele tempo, se velava o defunto por 3 dias. Diga comigo, 3 dias. Por 3 dias. Por quê? Porque existia, naquele tempo era muito comum, a catalepsia, que é uma doença que quase a gente não ouve mais falar. Porque você sabe que quando uma pessoa morre no hospital, eles fazem um exame para saber se houve de fato morte cerebral. É para evitar essa catalepsia. O que é isso? A pessoa entra num pré-estado de morte, mas é só um coma. E ela não tem sinal vital, ela não respira, ela não tem absolutamente nada. E muitas pessoas foram enterradas vivas, como se estivessem mortas. E quando essas pessoas eram acometidas por essa enfermidade, elas levavam até 72 horas para voltar. Então tinha esse costume naquele tempo de esperar 72 horas para ver se aquela pessoa não voltava. Por isso levou 3 dias para enterrar o Lázaro, né? Então eles esperaram 3 dias. Eu poderia dizer para você aqui que eles esperaram o recurso do homem, né? Que ele voltasse, mas ele não voltou. E foi por isso que Jesus não veio no 3º dia. Jesus só chegou no 4º. Porque Jesus não queria que alguém dissesse que não foi um milagre, que simplesmente ele acordou sozinho e que Jesus era um embusteiro, como muitos diziam. Então o Senhor permitiu que o seu amigo Lázaro morresse, e a gente encontra nesse texto os caras dizendo: mas esse cara aí não podia ter evitado que o Lázaro morresse? Nós, eu e você, muitas vezes já não fizemos essa pergunta? Sim ou não? Sim, irmão. Quando alguém querido que você conhecia morreu, quando a empresa que você tinha faliu,
Quando um casamento que você preservou a vida inteira simplesmente desapareceu do dia para a noite. E você, num ato reivindicatório, entrou na presença de Deus e disse: Senhor, mas eu te sirvo, eu trabalho para você, eu creio em você, eu oro. Por que que o Senhor deixou isso acontecer? Já não fizemos essa pergunta? Já não vivemos um momento na nossa vida onde a tristeza tomou conta da nossa alma e nos fez muitas vezes duvidar do poder de Deus? Senhor, mas se tu quiseres e quisesse, isso não precisava ter acontecido. E de fato sim. Mas o Senhor Jesus, muitas vezes, Ele não faz uma intervenção. Porque no final Ele quer fazer um milagre. Qual é a função do milagre, irmão? Eu vejo Jesus, escute essa história. Eu vejo Jesus no Palácio Real, ao lado do governador Pôncio Pilatos. Ontem eu queria lembrar o nome dele, não conseguia lembrar de jeito nenhum. Eu estava orando ontem na oração, eu queria lembrar o nome do Pilatos, eu não lembrava. É só aqui que eu lembro das coisas, mas tá bom também. Jesus conversando com Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos olhando para Jesus diz assim: você não sabe que eu tenho poder? Eu tenho poder sobre a tua vida e sobre a tua morte. Você pode mudar a tradução e dizer assim: para deixar você morrer ou para deixar você viver? Jesus, que estava calado, porque a Bíblia diz que como uma ovelha muda ele subiu ao matadouro, portanto Jesus calado, olha nos olhos do Pilatos, com uma querideza que só Jesus tem, e olhando nos seus olhos ele diz assim: ó, você não teria esse poder se do céu não te tivesse sido dado. Quem deu poder para Pilatos foi Deus, e você precisa aprender isso. Jesus, na quinta-feira, sobe ao monte para orar, passa a madrugada orando. Na sexta-feira de madrugadinha, perto das 6 horas da manhã, eles passaram a noite orando. Jesus sobe, a Bíblia diz que ele chora lágrimas de sangue lá em cima, que lá em cima ele conversa com seu pai, e ele diz assim: Senhor, aparta de mim esse cálice. Não é assim que a Bíblia diz? E que ele, movido de um sentimento muito intenso, ele chora lágrimas de sangue. Mas depois ele fala para o Senhor, diz assim: Senhor, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Aí de manhãzinha ele desce a montanha, é quinta-feira para sexta-feira santa. De manhã cedo, 6 horas, quando ele está descendo o monte, ele encontra Judas e todos os soldados. A Bíblia diz que ele é levado preso, passa pelo processo que você já conhece, eu não quero me demorar aí. Passa pelo processo durante a manhã toda e é crucificado. E quando é 3 horas da tarde da mesma sexta-feira, ele morre. A 9ª hora, a Bíblia diz, né? 9ª hora é 3 horas da tarde. A Bíblia diz que o céu se escurece, que Jesus, isso é João 20, 30, 29, 30 eu acho, onde Jesus fala está consumado, né? Já falei isso aqui para vocês, que é uma palavra grega que está no texto, que é tetelestai, está consumado, ou está terminado, terminei minha obra, já deu, boa e tal, né? Pode interpretar como você quiser, está correto. E ali a Bíblia diz que o véu, então, naquele momento em que Jesus entrega a sua alma, que ele morre, Jesus morreu, né? Que há um grande terremoto, que acontece uma série de eventos naturais ou sobrenaturais, se você preferir também está tudo bem, e que o véu do templo se rasga de cima para baixo. Por que que o véu se rasgou? De que véu a Bíblia está falando se a gente não conhece véu? De que véu? A gente precisa voltar então para os primórdios da palavra de Deus, lá no Velho Testamento, quando Moisés sobe no monte Horebe, né? Ou Monte Sinai, se preferir. Ou a montanha de Deus, você pode chamar como você quiser. E ali ele fica 40 dias e 40 noites.
lá em cima daquela montanha. Eu falei para você, né, o lugar onde o pastor foi, passei lá uma noite também. E ali o Senhor dá para ele os 10 mandamentos e os primeiros 5 livros da Bíblia, que chama-se Pentateuco, que foram todos escritos por Moisés. E aí você fica perguntando quem foi que escreveu a Gênese da criação, não é? Que é o livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio era Deus. Moisés escreveu isso. Como é que ele sabia? Porque lá em cima da montanha, o anjo do Senhor ditou para ele. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Não, isso é história contada pelos judeus. O anjo do Senhor contou para Moisés e Moisés foi escrevendo. Ele ficou fazendo isso lá, 40 dias e 40 noites, escrevendo, mas ele foi 2 vezes, não esquece disso, né? Talvez uma parte ali, outra aqui, eu não sei, e ninguém sabe, a gente só acha isso, né? E Moisés então escreveu tudo isso. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela desde o princípio da criação, da Gênese da criação, desde Gênesis capítulo 1, verso 1, e ela vem caminhando toda a palavra de Deus, todo o Velho Testamento para Jesus, para um Salvador. Porque quando a gente acompanha a história desde o princípio, você vê que viveram vários homens de Deus, grandes homens de Deus. Noé, não é? Adão foi posto no paraíso, mas pisou na bola. Aí veio Noé, né? Noé era um homem bacana, um cara legal. Gênesis também, a Bíblia diz que ele era um pregoeiro da verdade, um homem justo, idôneo. Construiu a arca, porém salvou quantas pessoas? Só 8. Tudo aquilo de só 8 só. Eu brinquei até esses dias que eu vi um vídeo de um cara com uma inteligência artificial falando sobre a criação do mundo. E a inteligência artificial tinha um humor negro, né? E ela dizia assim, ó, sabe por quê? Presta atenção, cuidado com Deus. Veja na época do dilúvio. Deus se preocupou mais com os bichos do que com as pessoas. Irmão, Jesus, a inteligência artificial, eu achei sensacional, né? O humor negro da inteligência artificial, né? Ele falou assim, o Senhor estava mais preocupado com o churrasco que com as pessoas. Deus sempre deu oportunidade para todo mundo. Mas o Senhor nunca tomou inocente por culpado. E a arca prova isso. Porque o homem era culpado do seu pecado. E quando o Senhor destruiu a terra por causa do pecado do homem, e ele fez chover 40 dias, né? Nem 40 noites, e choveu muito, e a terra se afogou. Afogou-se ali o pecado, e teoricamente, dentro da arca, deveria ter se salvado o povo de Deus. Mas sempre tem um no meio, né? E ali tinha um também, que depois degringolou outra vez. Mas a gente precisa olhar para a simbologia da arca. Quando Noé estava terminando a arca, e ele levou 120 anos para fazer a arca, você deve saber disso aí, né? 120 anos para fazer a arca. Quando ele terminou a arca e vieram todos os animais, Noé não foi buscar ninguém, ele só abriu a porta e os animais entraram. Quem os trouxe foi o próprio Deus, para que continuasse a sua criação, e os animais não tinham pecado nenhum, por isso o Senhor os preservou. Né? A gente só fica chateado porque entrou na arca uns pernilongos, umas moscas, infelizmente, né? Porque se não tivesse entrado, nós não tava com os bichos aí enchendo nosso saco, né? Mas tá bom também, né? Tá bom também, né? Entrou lá, tá bom. E a gente olha para a simbologia da arca. Porque a arca, hoje, ela continua sendo construída. E talvez você não tenha percebido. Porque o grande dilúvio, isso aqui é uma figura de linguagem, ele vai acontecer de novo. A gente sabe, por causa do arco-íris, que foi feita uma aliança de Deus com os homens, que o mundo não acabará de novo com água. Você sabe disso, eu sei. O apóstolo Pedro diz na sua epístola que agora vai acabar com fogo. Você já sabe disso. Tem até um filme do Nicolas Cage, bem legal, não sei se vocês assistiram. Muito legal, né? Que tem uma explosão solar e o planeta pega fogo, queima tudo. É uma teoria boa. Mas também é um filme que fala do arrebatamento. Né?
que fala do arrebatamento. É muito legal, o enredo do filme é bacana, se não assistiu, assiste. E a gente, então, está vivendo um período que está antecedendo o dilúvio. Nós, eu e vocês. A nossa geração, irmão, é a geração do arrebatamento, vocês e eu. A nossa geração vai ver Jesus Cristo voltar na terra para arrebatar a igreja. Não ache você que é os teus pais, que talvez alguns de nós, não porque tem gente velha aqui não, ou mais velha, né? Ou mais novo, porque a gente não sabe quem vai morrer primeiro, né? Se é os mais novos, se é os mais velhos, vê o mais velho fica para semente e o novo bate o carro ali, porque guri assim mesmo, né? Morre muito mais que os outros, né? Porque só faz arte. Então, comum, aliás, isso. Mas a grande maioria de nós vai ver Jesus voltar. Nós somos a geração do arrebatamento. E estamos vivendo de novo a mesma situação. E se você olhar para a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, o que você encontrava no livro de Gênesis? A Bíblia diz que enquanto Noé construía a arca, o que o povo fazia? A Bíblia diz que uns compravam, outros vendiam, uns se casavam, outros se davam em casamento, e cada um vivia a sua vida, irmão. E Noé lá, ó, poque, 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 com aquele martelo naquela bendita arca. Só que naquele tempo não havia chovido na terra ainda, irmão. E lá não tinha nenhum rio. Então construir um barco é uma loucura, não é? Mas o apóstolo Paulo disse que as coisas sobrenaturais de Deus para os homens naturais é uma loucura. Que as pessoas olham para nós que cremos em Cristo, que pregamos o seu evangelho como loucos, porque vivemos de sandice em sandice, de loucura em loucura. Alguns mais loucos que outros, né? Porque andam por aí pulando, falando umas línguas que ninguém entende, falando umas barbaridades que todo mundo acha um absurdo, até que elas acontecem. E somos taxados como loucos. Mas se você estivesse com seus ouvidos espirituais abertos, você ia estar ouvindo Noé batendo o martelo e pregando a arca. Porque a arca está sendo preparada. A arca está sendo preparada, irmão. De novo, a história vai se repetir. E vou dizer mais uma coisa para você, que muita gente não presta atenção na Bíblia. Quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que havia um anjo do lado de fora. E que Noé, quando entrou, Deus falou, Noé, agora você entra que vai começar a chover. A Bíblia diz que Noé entrou na arca e que um anjo que estava do lado de fora fechou a porta e a selou pelo lado de fora. Não foi Noé que fechou a porta, foi o anjo por fora. Sabe por quê? Para Noé não fugir, irmão. Porque se fosse você tinha fugido. Porque o dia que Noé entrou na arca e a arca foi trancada, você sabe quantos dias demorou para começar a chover? 7. 7 dias. E você já pensou Noé trancar na arca com aquela bichalhada? Pensa nisso, irmão. E o povo lá fora, um sol miserável, irmão. Poeirão lá fora e o cara trancado dentro de um barco. Você já pensou nisso? Você consegue pensar nisso aí? Porque você precisa se transportar, ir lá, para você entender o tamanho da loucura que Noé fez. Você já pensou se fosse hoje? Que o Espírito Santo falasse para você assim, está vindo um tsunami. Então você faz o seguinte, você pega aquele barco que está no seco ali, e você vai no mercado, começa a comprar coisa, guardar ali, chama todo o povo e manda todo mundo entrar no barco, porque daqui 3 dias vai dar um terremoto, aqui vai acontecer um tsunami, isso aqui vai encher tudo, quem estiver no barco vai se salvar, quem estiver fora vai morrer. E aí você vai para o teu vizinho e fala, cara, Deus falou comigo, que daqui 3 dias vai dar um tsunami aí.
E que nós temos tudo que entrar no barco do seu João, que ele está terminando de construir ali, ó, que só falta pintar ó, a casaria só, mas o barco já está pronto. E nós temos que ficar lá dentro. O que o cara vai falar para você? Sabe o que ele vai dizer, irmão? Se ele conhecer a Bíblia, ele vai olhar nos teus olhos e dizer assim, ó, ô Noé, tu é retardado, né? Tu acredita nessas conversas fiadas aí desses crentes? Você acha que não foi isso que Noé ouviu? A Bíblia diz que os caras da cidade vinham do lado de fora da arca e jogavam pedra na arca. E gritavam, Noé, seu louco, cadê a chuva? Cadê a água, Noé? Mas faltava ainda 7 dias, irmão, para começar a chover. E por 7 dias Noé foi o cara mais imbecil da história. Você não se sente um imbecil às vezes? Não, eu me sinto. Já passei por isso muitas vezes, irmão. Muitas vezes. Você se sente como um idiota quando Deus manda você falar uma coisa que ninguém acredita. E todo mundo fica zoando você e te tirando sarro. Até que acontece. Só que quando acontece, ninguém que falou vem pedir desculpa para você. Ele se faz de retardado e faz de conta que não viu nada. Que não falou nada, que não riu de você. Não é assim? Não é assim? Eu me lembro quando eu comprei uma BMW preta. Eu tinha a maior vontade de ter uma. E um dia Deus me deu condições e eu comprei uma. E eu brincava com os meus amigos lá em Curitiba, quando eu era pregador, novinho. E eu falava, tinha um Fusca vermelho, cereja, 74.500, que era uma glória a minha fusqueta. E eu era pregador e andava de Fusca. E um dia conversando na igreja com uma pessoa, meus irmãos da igreja, minha galera. Eu era um cooperador na Assembleia de Deus ainda. E o meu Fusca, o motor de arranque estava ruim, ele não pegava, tinha que empurrar para pegar, né? E aí eu chamei a galera para me ajudar a dar um tranquinho, né? Final do culto. Deus, cara, ô irmão Sandro, você que é esse caroço aí, esse negócio, me zoando. Eu falei, rapaz, um dia Jesus vai dar uma BMW. Aí ser zero, eu falava para os caras. E os irmãos falaram, ô, tua fé é grande, hein, irmão? Eu falei, mas como é que você vai andar de BMW por aí? Porque se você andar de BMW, os irmãos vão dizer que você está se achando. Um homem de Deus tem que ser humilde. Eu falei, irmão, vai ser uma preta, ninguém vai nem ver. Há um tempo atrás eu comprei uma BMW. E quando eu fui para Curitiba, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que ele não pode cumprir. Escute o que eu estou te falando, estou te dando testemunho. E eu fui e encontrei os irmãos no supermercado. Bem na hora que eu estava com o porta-mala aberto, guardando as coisas, os caras encostam o carro do ladinho. E aí, irmão? Tá. Os irmãos olhou na minha BMW preta assim, ó. Eu não precisei falar nada, irmão. Não precisei falar nada. E era uma BMW baratinha até, não é um carro caro, não. Uma das entradinhas, 330, se não falha a minha memória. Mas não é um carro caro, absurdo, não. Eu falei, e aí? Tá montado, hein, vaso? Uau! Parece a carruagem de fogo de Elias. Irmão, eu estou te dando um testemunho. Logo que Jesus começou a me abençoar, que eu comecei a ganhar melhor, que eu pude comprar um carro um pouquinho mais bacana. E Jesus, porque Jesus permite que as coisas aconteçam na nossa vida. Fazia anos que eu não via aqueles caras. Mas naquele dia, aprove a Deus que eles tivessem ido no mercado no mesmo lugar que eu, irmão. E encontrar os caras lá. E quando eu vi, eu não vou mentir para você, eu até me escondi. Porque tem uns irmãos que às vezes é melhor você não encontrar, né? Não sei se você faz isso. Eu às vezes faço. Das antigas, né? Eu olhei e falei, ai, você nunca passou no mercado assim, daí você viu alguém lá, você virou para cá e... Vai dizer que você nunca fez isso, irmão.
Não seja hipócrita. Não seja. Às vezes eu dou um dolangue, assim, eu vejo lá, viro aqui, se igual o leão da montanha, saída pela direita e ó, vaso. Mas aquele dia foi inevitável, irmão. Então, nós, os loucos, nós que somos os loucos, quando nós estamos dentro da arca, as pessoas que estão de fora, eles não conseguem enxergar a ação de Deus sobre a sua vida. Eles apenas ouvem a tua voz e interpretam isso como uma coisa absurda. Absurda. Eu me lembro quando veio o Covid, esse é um outro testemunho, e o Senhor me deu um sonho e me mostrou o que ia acontecer algum tempo antes. E eu comecei a fazer a igreja virtual, porque Deus me deu para começar a fazer pela internet os cultos, as coisas. E porque era de Deus, ela deu certo, e tanto que a gente está aqui, né? E hoje é uma das maiores do Brasil, se não a maior, né? Virtual. E alguns pastores começaram a me bater, falando, você está louco? Que arca, rapaz! Hã? Que chuva! Não vai acontecer nada. Que heresia, você servir ceia pela internet, porque não existia, eu fui o precursor disso. Mas passou alguns meses, se não um ano, e todo mundo que falou de mim teve que fechar a sua igreja e começar a fazer culto pela internet, servir ceia pela internet, mas ninguém teve coragem de vir pedir perdão por ter me chamado de herege. Isso é ser Noé, irmão. Isso é ser Noé, isso é ser precursor. A Bíblia diz que o Senhor chamou você para ser cabeça e não cauda. E ser cabeça tem uma série de dificuldades. Porque as pessoas não pensam como você, eles não veem como você, porque eles não falam com Deus como você fala. Eles não têm acesso às informações privilegiadas que eu e você temos. Porque quando oramos, o Senhor fala conosco essa madrugada. Quando você ouvir o vídeo, provavelmente acho que amanhã a Aldrin vai postar ele já, da oração no monte. O Senhor me deu uma revelação nervosa no monte. Você vai ouvir e você vai ficar chocada. Eu não vou te contar, você vai ver depois. Você vai ficar chocado com a coisa que o Senhor me mostrou essa madrugada no monte. Incrível. Que está nos dias de acontecer, e vai acontecer. Como tantas outras aí que vem acontecendo paulatinamente. Então, estar na arca, hoje, é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. E estar na presença do Senhor Jesus Cristo é ser crazy, é ser louco. É abrir mão do pecado, é abrir mão das coisas do mundo, é se afastar das coisas do mundo, é santificar a sua vida, é dedicar a sua vida para as coisas do Senhor, da sua família, buscar fazer as coisas que são certas, abrir mão das coisas que são erradas, falar a verdade, buscar a verdade, viver a verdade, ter um bom testemunho na sua vida. Isso hoje é estar na arca. Isso hoje é viver na arca. Está se preparando, estar próximo para quando começar a chover, você boiar. Teu barco boiar, você não vai afundar. Porque você está dentro da arca. Porque você está sendo preparado para ser levantado. E nós seremos levantados, a Bíblia diz isso. Que quando Jesus voltar, ele vai passar no céu como uma trovoada, de um lado ao outro. E aqueles que tiverem o Espírito Santo, que estão dentro da arca, ouvirão a trombeta do anjo, morrerão, e serão então elevados o seu corpo, o seu espírito levantados, e a Bíblia diz que nós nos encontraremos com o Senhor nos altos céus. Amém? E tudo isso nos foi dado por Jesus Cristo na cruz. Isso é a graça. Isso é a salvação. É a oportunidade de morar no céu. É ter o ticket para entrar na arca. Então, a arca é uma simbologia do reino do céu.
Assim como que, poderia te dar outro, que também é extraordinária, o Senhor criar um paraíso dentro da terra, criando uma outra terra para colocar lá dentro Adão e Eva. Criou toda uma terra, não é? A Bíblia diz que do primeiro dia da criação ao sexto dia, porque no sétimo o Senhor descansou, você observa a criação, onde o Senhor deixa de maneira muito clara na Bíblia, o homem e a mulher os fez, macho e fêmea os fez, do barro os fez, está escrito isso na Bíblia. E soprou sobre eles, e eles se tornaram almas viventes, não é isso que a Bíblia diz? Aí você vê para o capítulo 2 do livro de Gênesis, a primeira palavra que está escrita lá é um advérbio de tempo, que é então. Diz assim, então, que significa depois, vírgula, criou o Senhor um paraíso e pôs ali o Adão. A gente olha na etimologia, o nome Adão, que significa na criação barro vermelho, por isso que Adão era ruivo, né? Você já deve saber disso aí. Você já deve saber. Mas a Bíblia diz que o Senhor, olhando para o homem, viu que o homem não era bom viver. Mas no capítulo 1 não estava escrito que Deus já tinha formado o homem e a mulher, ou a mulher e o homem, eles os fez? Sim ou não? Sim. Alguns teólogos dizem que o capítulo 2 está explicando o capítulo de número 1. É uma teoria, porém não se sustenta na Bíblia. Então, esse capítulo de número 2 mostra de maneira evidente que o Senhor fez uma segunda criação. E na primeira ele criou o povo do mundo, e na segunda ele criou o povo de Deus. Você quer saber qual é o povo que morreu no dilúvio? Está simples, né? Não está? Está simples. Então a Bíblia diz que o Senhor, olhando para o homem, viu que ao homem não era bom estar só. Então ele pegou o barro e fez a Eva. É isso que está escrito? Mas no capítulo 1 não está escrito que ele fez o homem e a mulher do barro? Sim ou não? E aí? É só uma teoria isso ou é Bíblia purinha? Então a Bíblia diz que desce sobre Adão um pesado sono, que é uma unção de anestesia, que aparece 2 vezes na Bíblia, com a mesma palavra do hebraico, a mesmíssima, né? Em Adão e depois em Abraão, mesmíssima. E a Bíblia diz que então ele, com pesado sono, Deus retira dele uma costela e faz e a vida do Adão vira um inferno. Que enquanto ele estava sozinho, ele estava na boa, arrumou uma mulher, se ferrou, miserável. Amém? Então nós observamos o paraíso, uma simbologia do céu. Que o Senhor fez um povo para ir morar no paraíso. Por isso o Senhor tirou Adão de lá e o fechou. Mas aonde está o paraíso? Você sabe? Onde foi posto o paraíso? Onde é o paraíso? Por que nunca ninguém encontrou? Porque o paraíso foi feito por Deus para o seu povo. E quando chegar o tempo, nós o herdaremos. Nós o herdaremos, porque o paraíso é um simbolismo do reino dos céus. O paraíso é um simbolismo do reino dos céus. A gente olha para o livro de Ezequiel, eu não me lembro bem o capítulo, mas eu acho que é 47, mas eu não tenho certeza. Quando a palavra de Deus diz que do trono de Deus vai fluir um rio. Aleluia. E que aonde esse rio passar, tudo que ele tocar vai ser ressuscitado. Todos os animais que são em enxames, diz a Bíblia, serão ressuscitados. Os peixes, as abelhas, os passarinhos, tudo que vive em enxame. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 60, eu não sei, 60 para frente, eu não sei se é 5 ou 7, eu não me lembro, que no céu o boi e o leão vão comer palhas juntos lá no céu. Vai ter beijo no céu? Que a criança vai meter a mão na toca do basilisco, que é uma serpente, e ela não fará dano nenhum para ela. Aonde? Então no céu vai ter bicho. Sim ou não? O livro de Isaías continua contando sobre o reino do céu. Você sabe que Isaías é o profeta messiânico, você sabe disso.
E ele disse que no céu nós nos sentaremos à mesa com o Senhor. Oh, glória! E comeremos carnes gordurosas, e beberemos bebidas doces e vinhos velhos. Oh, aleluia! Na Bíblia é isso, irmão. Você não gosta, discute com quem escreveu. Porque tem um monte de gente falando, ai, mas você é espírito, cara, como é que você vai comer no céu? Não tem comida. E você fala para ele assim, mas Jesus, depois que ressuscitou, quando os irmãos estavam pescando, a Bíblia diz que viu um braseirinho na beirada da praia, e não estava Jesus lá assando um pão e um peixe, varão? Ele não era espírito, como é que ele comia pão e peixe assado? E digo mais, não era cozido, presta atenção, era assado. Para com esse espírito de fazer peixe cozido aí, viu, Antônio? Assado que Jesus comia, não é cozido. Entendeu? Negócio de muqueca, isso aí, Jesus não está nisso aí não, irmão. Jesus está no peixe assado, aleluia. Na brasa, irmão. Glória, aleluia. E também não tinha aquele troço que você põe lá, tanto de vinagrete, era só um salzinho, só e já era. Limãozinho, só e acabou. Não é isso que a Bíblia diz? Que Jesus estava assando pão, peixe, comendo pão e peixe, e ele já estava ressuscitado num corpo ressurreto? É o que a Bíblia diz, irmão. Mas as pessoas pecam porque não conhecem as Escrituras, porque não lê a Bíblia. Então a gente observando vê que o céu vai ser legal, irmão. E você tem que se esforçar para entrar no reino do céu. Porque o inferno vai ser ruim. No inferno não vai ter comida gordurosa. No inferno não vai ter vinho velho para você tomar. No inferno não vai ter peixe assado. É você que vai ser assado se você for para o inferno. No inferno nós não vamos... ninguém vai sentar na mesa com o diabo para tomar café, irmão. Não. O diabo não quer tomar café com você. Ele quer comer você, o teu coração, o teu fígado, o teu rim. Destruir. A Bíblia diz em João 10:10 que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então o inferno é um lugar ruim. Você tem que ir para o céu. O céu é bom. Mas para ir para o céu tem que entrar na arca. Tem que entrar na arca. Mas qual é o teu... Como é que você faz para comprar o ticket? Para entrar na arca? Porque tem que ter. Se você não tiver, você não vai entrar. Onde é que tem para vender, irmão? Tem para vender aqui, na Bíblia. Ele disse, quem crer e for batizado ganhará o ticket. Quem crer e for batizado será salvo. O que é a salvação? É o ticket para você entrar no reino do céu. É a graça inaudita, abundante que nos foi dada por Jesus Cristo. Aonde? Na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu e derramou o seu sangue, ele fez isso para que nosso pecado fosse perdoado. E quando nós confessarmos o nosso pecado a Jesus Cristo, seremos o quê? Perdoados. Hoje eu estou simplesmente didático, irmão. Te ensinando um evangelho elementar, simples. Crê no Senhor Jesus Cristo, está escrito no livro de Atos, e será salvo tu e a tua. Quando isso vai acontecer? Quando você crê, porque a palavra crer, esse verbo, eu creio, tu crê, ele crê, nós cremos, vós credes, eles creem, esse verbo crer, ele agrega muitas possibilidades na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, um crente, pode muito em seu, então através da tua oração, Jesus vai alcançar toda a tua família. Vai alcançar toda a tua família, irmão. De repente Jesus preparou um curva de rio igual eu assim, tronco que desce na enchente, um mal acabado, como eu costumo dizer, para ganhar uma pessoa da tua família que o cara que é crente a vida inteira nunca conseguiu ganhar o cara para Jesus. Aí Jesus levanta um cara como eu, que xinga, fala bobagem, torce para o Palmeiras, fica fazendo piada em todo lugar, e aí o cara olha e fala, não, mas esse cara aí não é religioso, esse cara eu vou escutar. E aí ele escuta, conhece Jesus, se converte e vai morar no céu. E a pessoa que era crente a vida inteira, cheia de gravata, disso, daquilo, o cara não quer nem olhar na cara dele, porque sabe que ele é um hipócrita, cretino. Ou não é isso aí? Cada um, irmão, foi chamado para uma coisa diferente.
Talvez você tenha sido chamado para algo diferente. Não é? Para atrair coisas diferentes, pessoas diferentes, pregar um evangelho diferente, simples, chão de fábrica, que todo mundo entende e que todo mundo vai querer tê-lo, vivê-lo, porque ninguém quer perder seu ticket, porque senão vai perder a janta. Porque só vai sentar na mesa com o Senhor para comer aquele ossobuco lá, irmão, para tomar aquele vinho velho lá caro, só quem tiver o ticket. Se você não tiver, você não vai. Você não vai. Esse dia eu estava falando com Jesus de madrugada, falei, Jesus, será que eu vou morrer, Jesus? Eu estava falando com Jesus esse dia. Eu falei, porque às vezes eu estou sentindo um cheiro de uma comida que está vindo, parece que está vindo do céu. Falei, uma comida, um cheiro maravilhoso. Falei, Jesus, será que está na hora de eu subir para nós comer aquela carne gorda? Eu vou deixar crescer o bigode, igual o gaúcho, para engraxar meu bigode nessa gordura aí. Deixa ficar bigodudo, né, irmão? Hã? Eu vou fazer uma brincadeira, tu não vai ficar bravo, né? Aí quando você está com saudade, você assim, só quem é raiz entende o que eu estou falando. Irmão? Quanto maior o bigode, maior a profundidade do gosto, do sabor que fica agregado, né? Irmão? O Senhor Jesus nos fez promessas, o Senhor Jesus nos deixou heranças, que nós iremos adquirir quando nós partirmos dessa, se você for de Jesus, é dessa para melhor. Se você não for de Jesus, é dessa para pior. Né? Então, se você tiver Jesus, você não vai morrer, você vai dormir. Se você tiver Jesus, se você tiver na arca, e se você tiver teu ticket. Entendeu? O teu ticket. Se você tiver, você vai entrar no churrasco, irmão. E os caras falam assim, ai pastor, mas eu não acredito que lá no céu vai matar os bichinhos. Eu falei esses dias, falei, irmão, se você é vegano, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Como é que você vai comer no céu churrasco, irmão? Você vai chegar lá na mesa com o Senhor e vai falar assim, não tem uma couve aí? Ele vai falar, o boi comeu já. Nós vamos comer couve de tabela só. E quando a gente se preocupa e se ocupa em pregar somente o que a Bíblia diz e não o que a gente acha, a gente começa a ter uma mudança na nossa vida, de comportamento, de comentário, de ação, porque nós passamos a crer de fato naquilo que vemos e ouvimos, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, irmão. Nua e crua é a verdade, é a palavra de Deus. Mas muita gente prefere acreditar no que os homens falam e não no que a Bíblia diz. Mas eu, irmão, eu não quero perder meu ticket. Por isso eu fico dentro da palavra de Deus. Por isso eu fico dentro da palavra de Deus. Por isso quando eu estou angustiado, eu vou para o monte orar, irmão. Ficar sozinho, lá no mato. Essa vez não deu, mas normalmente eu vou sozinho. E dobro o meu joelho e fico lá no mato 2 horas, 3 horas, 4 horas orando, chorando na presença de Jesus Cristo, para que Ele confirme a minha fé. Para que os meus pés não vacilem, para que o meu coração não vacile, para que eu não corra o risco de sendo um pregador do Evangelho, no final ser desmerecido de entrar no reino do céu, porque o meu coração está corrompido. E nós precisamos vigiar e orar, mas primeiro vigiar, para que a gente não se corrompa, porque esse mundo aí de fora, ele corrompe o seu coração. Nós precisamos estar preparados para o dia que está por vir, porque quando começar a chover, irmão, você vai estar dentro da arca, com o teu ticket na mão, e você não precisa se preocupar, não vai precisar se preocupar, porque o Senhor Jesus é quem estará nos conduzindo, o seu rebanho, nós estaremos nas mãos do nosso sumo e verdadeiro pastor, o Cordeiro de Deus
que nos deu a oportunidade de ir morar no reino dos céus. Por isso, quando começamos a ouvir a verdade vem aqui, dentro do nosso cérebro, porque a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus e não emocional. E não adianta você vir na igreja, ficar chorando meia hora, cantando uma hora e ir embora e não entender nada. Por isso você tem que ouvir, tem que compreender a palavra de Deus, para que ela entre no teu coração e te avise que por mais que leve 7 dias para começar a chover, vai chover. Isso significa o quê? Que você tem ainda 7 dias para garantir seu ticket, caso ele ainda não esteja nas suas mãos. Ou seja, nós ainda temos um tempo até que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Ele deixou evidenciado na sua palavra vários sinais que nos mostrarão a sua vinda, o quão perto está a volta de Jesus. E nós já os estamos vendo, e por isso precisamos nos arrepender do nosso pecado, abandonar a vida de pecado, as coisas erradas, e nos convertermos a Cristo. E naquilo sobre o qual a gente não tem controle ainda, emocional, sentimental ou de qualquer outro tipo da nossa vida, nós precisamos buscar a Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha transformar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos de fato nos convertermos a Cristo e não apenas gostarmos dEle, mas sermos dEle. Sermos dEle. Porque uma coisa é você ser um emocionado, né? Não é? Tem bastante gente assim, ele vem na igreja, ele se emociona, ele chora, ele fala de Jesus, ele diz que é crente, mas ele não se converteu. Porque ele ainda não entregou a sua vida de fato para Jesus Cristo. Ainda não. Mas está no processo. Ele está só emocionado, convencido. Mas à medida em que ele andar no caminho, à medida em que ele ouvir a palavra de Deus, João 15:3 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra o errado, a palavra de Deus nos mostra o pecado, a palavra de Deus nos mostra o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos, e então através do nosso livre-arbítrio julgamos se queremos o ticket ou não, uma opção de cada um. Porque Jesus não vai obrigar ninguém a ir morar no céu. Ninguém. Você vai se você quiser, você não é obrigado. Ninguém é obrigado. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos o quiseram. Então só vai subir no reino do céu, não é? Quem crer e for batizado. E depois deste passo, se adequar à palavra de Deus. Porque tem isso, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, eu acho que é 21, Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim, este, está no singular a frase, será salvo. Mas precisa perseverar até o fim. Então, crer no Senhor Jesus e ser batizado é o princípio da nossa fé. Agora, vamos ouvindo a palavra, nós vamos tirando o que não presta da nossa vida. Não é? Isso é igual você ganhar de presente uma calça 5 número menor. E aí você pega aquela calça que fica aqui, né? E você fala, até o final do ano eu vou entrar nela. Quem já fez isso aí? Já, né? Tem um monte de gente. Vocês não confessam, mas um monte de gente já fez. Você fala, não, não vou dar porque eu vou entrar nela. Daí entra num processo, não é? De emagrecimento. E aí vai lá na balança, pesa. Nossa, perdi 5 quilos. Põe a calça. Ainda não. Volta. Continua correndo, buscando. Que alegria, né? Quando um dia não precisa deitar para pôr a calça jeans. As gurias entendem o que eu estou falando, os homens não sabem. Não precisa pôr a calça deitada, né? Pode pôr de pé, que ela entra na boa, né? Assim é o Evangelho. Nós precisamos nos adequar, né? Porque é fácil você ir lá e comprar uma calça maior. É fácil.
Que é o que o homem faz, né? O homem não fica com essas frescuras, fica amanhã já dá, compra outra e já era. As gurias pegadas, essas coisas, né? Não é? Então vai se esforçar para que aquela calça lhe caiba e fique bem. É um esforço. É uma mudança de comportamento, vai comer menos, vai parar de tomar refrigerante, quem toma, né? Parar de comer pizza. Não é? Mas eu conheci uma irmã há muitos anos e ela falou para mim, a gente conversando, que nunca tinha comido pizza, nem tomado Coca-Cola. Eu falei, você está brincando, você é da onde? De Marte? Ela falou, não queria ter estria nem nada, então eu nunca comi essas coisas. Cada um, né, irmão? Né? Depois que inventaram o médico, né, que corta as coisas e tira fora, você não precisa se preocupar com essas coisas mais, né? Vai lá, faz uma cirurgia plástica e tira e já era, acabou, né? Dá para comer pizza à vontade. Hã? Amém? Nós precisamos nos adaptar ao Evangelho. Nós precisamos nos adaptar ao Evangelho. Não é o Evangelho que vai se adaptar a nós. Não é a igreja que vai ser inclusiva e vai incluir você. Não. Você precisa se incluir no Evangelho. Você precisa entender o que é certo e o que é errado diante de Deus, se é que você quer ir morar no céu. Cada um de nós. Se é que você quer ir morar no céu. Se você não quiser, é uma opção sua. Né? Jesus ama você, Ele morreu por você, mas entrar no céu é uma prerrogativa sua. Você vai ou não? Se você se enquadrar, você vai. Se você não se enquadrar, você não vai. É isso que a Bíblia diz. Para mim, para você, para todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas a palavra crer significa se adequar ao Evangelho. Crer em Cristo é ser um seguidor de Jesus. É ser um imitador de Cristo. É fazer as coisas que Jesus fazia. É viver a vida que Jesus vivia. E assim, quando a gente chega num dia icônico como hoje, né, um dia de Páscoa, onde a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo, nós olhamos e lembramos uma promessa de Jesus para nós. E Ele disse que quando Ele voltasse, nós ressuscitaríamos com Ele, se crêssemos. Seremos alcançados e ressuscitados em Cristo, com Cristo. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos lá? Não sei você, mas eu já estou com fome, 9 horas, né? Meu Deus, precisamos ir comer, senão vamos cair duro aí de fome. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por cada irmão, cada irmã, por cada vida. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa trazer essa palavra ao nosso entendimento, que nós possamos entendê-la, compreendê-la e vivê-la, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, para que a gente possa se enquadrar no Teu Evangelho, na Tua palavra, para que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, nos converter a cada dia, para que sejamos transformados a cada dia, para que quando chegar a nossa hora, nós tenhamos a oportunidade de morar com o Senhor no reino dos céus. Eu quero te agradecer, meu Deus, por esse domingo e pedir que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se, pode tomar o teu assento. A gente vai recolher as ofertas, os dízimos que vocês trouxeram. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, levante a sua mão aí. Dá um sinalzinho, fique com a tua mãozinha levantadinha aí, que os irmãos vão entregar envelopinho para você, por a tua oferta aí. Glória a Deus, aleluia. Amanhã é feriado ainda, né? Tiradentes, 21 de abril. Barbaridade. Deus é bom. Glória. Jesus. Aleluia.
Deu boa já? Tudo certinho? Posso orar? Vamos lá? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe seu envelope, vim trazer aqui, por favor. Amém, queridos. Vamos nos colocar em pé para o encerramento deste culto. Que mensagem maravilhosa, mensagem de ensinamento, né? E quantos aqui querem ter o seu ticket, a sua passagem livre para ir morar no céu com Jesus Cristo, que é a sua salvação, como o pastor nos disse aqui. Então, tão somente creia no Senhor Jesus Cristo, seja batizado e será salvo tu e tua casa. Amém? Crer no Senhor Jesus Cristo não significa, eu creio no Senhor Jesus e vai sair por aí fazendo coisa errada. Pessoas que vivem aí no adultério, na prostituição, na bebedice, fumando seu baseado, fazendo coisas erradas. Aí você pergunta para a pessoa, não, mas eu creio em Jesus. Crer, acreditar, até o diabo acredita, né? Aquele que crê em Jesus faz a vontade de Deus. Aquele que crê em Senhor Jesus, no Senhor Jesus, ama o Senhor Jesus. E quem ama não trai, quem ama não faz as coisas erradas. Amém? Pai querido, Pai celestial, em o santo bendito nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós encerramos este culto agora, Pai. Este culto em que nós aprendemos da Tua Palavra, podemos aprender cada vez mais de Ti, Pai. E nesse dia, Pai, como já foi dito no início do culto, Pai, o mundo comemora a Páscoa, Pai, a ressurreição de Cristo Jesus. Como nós podemos ver aqui, Pai, a cruz está vazia, porque Jesus está em nosso meio, Jesus está à sua direita, Pai querido. A tumba está vazia, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter o nosso pecado, as nossas falhas, os nossos erros perdoados, e hoje somos salvos, lavados, remidos pelo sangue precioso do Cordeiro Pascal, o Cordeiro Santo Jesus Cristo, que habita em nós, está em nosso meio, Pai querido. Oh Deus de poder, eu te peço uma bênção especial agora, Pai, para que cada um agora tenha uma semana abençoada por Ti, Pai.
Que cada um, Pai, venha ter essa palavra gravadas nos seus corações, ó Pai. Que nós venhamos levar essa palavra para o nosso dia a dia, Pai. Para a nossa vivência, para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a escola, para a faculdade, aonde quer que nós estejamos, ó Pai querido. Que a Tua palavra venha estar fincada e cravada em nossos corações, para nós fazermos aquilo que é certo, aquilo que é correto, para que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, Pai, em nome de Jesus, para que um dia nós venhamos todos estar unidos e juntos, ó Pai, morando contigo, com Cristo Jesus, nas moradas celestiais, em nome de Jesus, amém. Estendam as mãos, queridos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, e todos dizem amém. Amém?